dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Estou passando aqui para deixar a mensagem de hoje, que se encontra no Salmo 23. Ela é uma mensagem para te edificar, para te fortalecer, para te alimentar e que a gente nunca esqueça quem é o nosso pastor. O nosso pastor é Jesus, não existe outro. Salmo 23, Deus, o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Logo no primeiro versículo fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso significa? Significa que Deus, Ele é o nosso único pastor. Ele é o pastor em que, a partir do momento em que confiamos nele, colocamos tudo na vida dele, a nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos de Deus, nada vai nos faltar. Nada. Não está falando só espiritualmente não, tá? Está falando espiritualmente, no físico e na alma principalmente, né? Porque somos formados de corpo, alma e espírito. Então está falando do físico, que é aqui na terra, está falando do espiritual, que é no mundo espiritual, e está falando da alma, que são os nossos sentimentos, nossa consciência, as nossas emoções. A partir do momento em que colocamos Deus como nosso único pastor e Jesus como nosso único Salvador, nós começamos a viver em águas tranquilas, como está aqui no versículo 2. E me leva a águas tranquilas, Ele me faz descansar. Na Bíblia fala que a partir do momento em que entregamos o fardo, o nosso peso a Deus, o nosso fardo fica leve. E isso é maravilhoso. O fardo fica leve. A partir do momento em que colocamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, aceitamos Ele em nossa vida, entregamos o controle da nossa vida a Ele, nossa vida, nosso sentimento, nossas emoções, acontece que o Senhor renova. Ele começa a renovar as nossas forças. Ele vira o nosso refúgio. E não tem outro refúgio. O refúgio é só Jesus. A partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, acontece que nós fazemos uma aliança com Ele. É a chamada nova aliança. E essa aliança está muito relacionada com o casamento, né? Quando nos casamos, o homem com a mulher, nós usamos uma aliança de compromisso. Então, a partir do momento em que aceitamos Jesus, nós temos um compromisso de fidelidade, de amor, de paz, né? Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar da nossa vida, a gente não tem medo de nada. Os nossos sentimentos não vão dominar a nossa vida. E nós temos o autocontrole. Porque o autocontrole, ele está relacionado, ele é o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, que se encontra lá em Gálatas 5, versículo 22. Vão lá na Bíblia Sagrada, que é o verdadeiro Evangelho, e leiam, meditem sobre essa palavra, que eu tenho certeza que vai te edificar e te fortalecer cada dia mais. A partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Ele nos dá um momento, um lugar de honra
lá no céu. A partir do momento em que honramos Ele, a partir do momento em que colocamos Ele em primeiro lugar, a partir do momento em que esse amor de Deus, que é tão constrangedor, tão grande, é um amor tão bom, é uma felicidade, uma alegria, que só Jesus nos traz. Não existe outro caminho. É Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o nosso único Senhor e Salvador. E na Bíblia diz que a partir do momento em que aceitamos Jesus, Jesus disse que ressuscitaria, e aconteceu isso, porque a palavra de Deus é real, é verdadeira. Ele ressuscitou e disse que iria mandar o seu Consolador. O seu Consolador é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, a partir do momento em que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele faz morada dentro de você, não é? E você começa a se encher, por exemplo, como se fosse um copo de água. E a partir do momento que o Espírito Santo entra em você, porque nós somos templo do Espírito Santo, essa sujeira do nosso corpo, dos nossos sentimentos, ações, tudo, comportamentos, tudo vai modificando e nós vamos ficando limpos e purificados e santos na palavra de Deus. No versículo 6 diz o seguinte: e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? O que significa isso? Na tua casa, ó Senhor. Aonde é a casa de Deus? É na igreja, é no templo. Então precisamos nos conectar a outras pessoas, não só ficar isolados. O isolamento, por um lado, é bom porque nos leva a ter mais intimidade com Deus, porque a partir do momento em que vamos para o secreto, em que vamos para o nosso quarto, como fala na palavra, nós sentimos mais a presença de Deus. E quando ficamos em silêncio, nós escutamos a palavra dele. Eu creio que quando fala aqui, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida, eu creio que está falando da casa de Deus. Eu creio que está falando da igreja, não é? Que é uma comunidade em que nós se sentimos mais unidos, mais felizes, com mais amor. E essa comunidade, ela nos traz paz, nos traz refúgio, porque se até Jesus, ele andava com os seus discípulos, ele não andava só, por que nós iremos andar só nessa caminhada cristã? Então eu creio que aqui quando fala na sua casa, é a igreja de Deus, a igreja de Jesus, porque só Jesus nos salva e nos leva à vida eterna. E para finalizar na mensagem de hoje, eu profetizo na tua vida que grandes coisas irão acontecer, não só na tua vida, mas na minha vida também. Que grandes coisas irão acontecer em nossas vidas e que o ano de 2025 seja um ano de bênção, de alegria, de felicidade, a partir do momento em que aceitamos Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho.